Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ailton Rodrigues de Cristo, sou da Assembleia de Deus, Explosão de Milagres, de Belém do Pará. E quero contar o meu testemunho de vida para todos aqueles que acreditam no poder de Deus. Quando aceitei Jesus, no ano de 2003, tinha uma vida sem expectativa de vidas. Vim de uma família católica, e em particular era um ateu, não acreditava em Deus, só na ciência e nas teorias filosóficas. Quando eu vi pessoas crentes, evangélicas passando na rua, quando eu observava, dentro de mim eu sentia raiva, eu não suportava, pois não conhecia ainda a palavra de Deus. Um certo dia, quando fizeram uma reunião em frente da minha casa, pois a minha avó era uma evangélica da Igreja Assembleia de Deus, promoveu um grande evento em frente da minha casa. Quando o pastor, no final do culto, fez o apelo, perguntando se tinha alguém naquela casa que queria aceitar Jesus, eu fugi na hora, me escondi. Eu me lembro de Jonas. A Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus. E assim eu me encontrava naquele momento. Eu corria para o lado, para o outro e fugia da presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão fugindo. Deus tem obra na vida daquela pessoa. Deus tem objetivos na vida de uma pessoa. E essa pessoa foge da presença de Deus. Mas assim como a palavra fala que o homem não pode se esconder dos olhos do Senhor, eu pude ver, como vemos no dia de hoje, as pessoas que fogem da presença de Deus. E o Senhor, Ele vai e resgata aquela alma. Deus tinha um propósito na minha vida, porém eu não sabia. Fugia porque não conhecia a Escritura Sagrada. E Deus foi operando no meio da minha família. Foi quando o meu irmão, pastor Hamilton, que hoje é pastor, ele aceitou Jesus e passou uma luta muito grande, pois era difícil pregar uma família idólatra. E eu próprio acompanhava e não dava apoio para ele, pois não acreditava em coisas espirituais, não acreditava em Deus. Eu era muito oprimido pelo inimigo, tinha ambição no meu coração, fumava e bebia, andava sempre envolvido com confusões. E aí foi quando veio uma missionária Rosana, e eu não o suportava. O próprio inimigo colocou dentro do meu coração para que eu não viesse gostar dela. Era uma coisa maligna. E um certo dia, quando ela foi orar por mim, e naquele momento eu achei que deveria ouvir alguma coisa que ela queria falar, foi quando Deus tomou ela com uma unção poderosa e encheu ela do Espírito Santo. E a voz dela ficou uma voz forte naquele momento. Eu vi os seus olhos ficarem vermelhos, eu via ela mudando o semblante dela. E ela disse: assim diz o Senhor mudará a tua vida, Ele vai te fazer pregador, mudará toda a trajetória da tua vida, e o Senhor vai te usar muito em prodígios e maravilha. E tu vais ser um pregador, e nos 4 cantos dessa terra eu te usarei, e tu verás que eu sou Deus na tua vida. Por mais que tu não queira, tu viverás somente para fazer a minha obra. E a partir que ela falou aquelas coisas, eu senti algo diferente em mim, e eu saí da presença deles, e eu fiquei um pouco isolado. E naquele momento eu senti que algo tinha me tocado, tinha me impactado, pois eu nem imaginava que aquilo já era o agir de Deus na minha vida. Já era Deus operando, já era Deus me visitando naquele momento. Eu não sabia, mas eu confesso que senti algo diferente em mim, algo que não tem explicação. E quando eu lembrei que ela disse naquele momento, Deus falando na boca dela, disse que eu viveria somente da obra. Eu disse: não quero isso para mim. Quero trabalhar, eu quero ter meu emprego, meu salário. Eu não quero viver só de missões, de ser um missionário. Eu não quero fazer aquilo que ela falou. Quando eu falei isso, meus amados irmãos, para que eu fui falar aquilo? Porque a partir daquele momento que eu falei aquilo, a minha vida mudou. Deus, Ele criou uma situação que todas as portas se fecharam para mim, de uma maneira que eu corria para o lado, para o outro, as portas se fecharam. Eu passando meses e meses desempregado. A luta foi tão grande que eu senti uma necessidade de buscar algo diferente em mim. Foi quando eu procurei eles e falei para eles que queria aceitar o Deus deles. Eu queria servir o Deus que eles servem. E foi quando eu me ajoelhei na presença de Deus, chorando, quebrantado, e eu senti a presença de Deus naquele momento. E confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E passando aqueles dias, foram passando os dias, depois de aproximadamente 30 dias, quando eu estava na cidade de Mãe do Rio, na casa da minha mãe, eu estava ainda ali deitado na cama, e quando eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo. E naquele momento, então, eu recebi um choque no corpo tão forte,
que o meu corpo endureceu e eu fui levantado uns 5 metros de altura. E quando eu caí, a cama ela quebrou o impacto. E depois que eu fiquei no chão, desmaiado, eu senti que 4 anjos desceram naquele momento. Eu podia ouvir quando eles tocavam no chão, os pés deles. E as asas faziam um movimento. Eu ouvi o movimento das asas se movimentando. 2 estavam no lado direito e 2 do lado esquerdo. Cada um deles com o rosto coberto com asas e com as mãos com fogo. Esse fogo não apagava, não se consumia. E eles pegaram fogo e eu passando no meu corpo, nos meus lábios, nos meus olhos. E eu ouvi quando um dos anjos falaram: eu te purifico agora os teus olhos. E passou nos meus olhos. O outro falou: eu purifico agora os teus lábios. Depois o outro disse: eu purifico os teus ouvidos. Eu purifico a tua mente. E foi passando fogo e ele dizendo: eu purifico o teu coração. Eu te purifico agora. E a partir daquele momento eu me senti leve como um isopor. E depois os anjos pegaram na minha mão. Um deles pegou na minha mão direita e o outro pegou na mão esquerda. E me puxaram para cima. E saí dentro de mim como se fosse o meu espírito. E eles me levaram. E quando cheguei a uns mais ou menos 10, 15 metros de altura, olhei e vi minha casa de cima.